Mas vamos cortar para o Haddad, porque ele está se pronunciando ali, está dando uma coletiva. Vamos lá. Para abrir espaço para investimento, para garantir um horizonte de sustentabilidade financeira para o país. E eu tenho certeza que a contribuição do Barreirinhas vai ser inestimável para essa tarefa. Então, nós vamos integrar o Ministério. O Ministério, a partir de dia 2, é uma equipe só. Não tem compartimentos. É o mesmo time, vai trabalhar junto, vamos criar sinergia entre as carreiras, entre as equipes. As pessoas vão melhorar de vida, inclusive dentro do Ministério, vão trabalhar com mais prazer, com mais entusiasmo, vão ser valorizadas, mas vão ser cobradas por resultados. E nós precisamos de resultados de curto prazo. O Estado está muito desorganizado. O Estado brasileiro hoje está muito desorganizado. Essas pessoas são as pessoas mais qualificadas para reorganizar o Estado brasileiro. O Seron, da mesma forma, vai aproveitar nos quadros de adjunto, membros da carreira. Nós sabemos a qualidade dos técnicos do Tesouro Nacional. Eu sou o primeiro a agradecer ao Tesouro Nacional, que, quando eu era ministro da Educação, me cedeu vários membros da carreira que prestaram um serviço exemplar no Ministério da Educação, a começar pelo presidente do FNDE, que era um cargo do Tesouro Nacional, né, que virou um dos maiores fundos de financiamento da educação básica do país. Então, eu tenho muita clareza da qualidade técnica dos nossos quadros, vão ser aproveitados, mas aqui tem uma equipe que vai jogar junto, é um time só, e o primeiro escalão do Ministério da Fazenda está praticamente montado. A partir da semana que vem nós vamos ver, inclusive junto ao presidente Lula, nós temos BASA, BNB, nós temos SERPRO, nós temos várias providências a tomar, e o secretário de Assuntos Internacionais. Então, até o final da semana que vem, nós devemos estar com o quadro pronto e vamos seguir a vida a partir de janeiro. A Secretaria do Barreirinhas, a Secretaria da Receita Federal, não falei? Não? Então estou falando, eu falei dos auditores, mas é isso. Falei, ele não é auditor, mas o Guilherme é a Secretaria de Política Econômica. Então vamos lá. Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas, Guilherme Melo, secretário de Política Econômica, Barreirinha, secretário da Receita Federal, e o Seron, Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional. Esses são... Assim que eu tiver os nomes, né? O Caixa e Banco do Brasil estão mais adiantados, né? Nas consultas que estão sendo feitas, e nós vamos iniciar a discussão com o presidente sobre o BASA e o BNB. Tá bem? Obrigado. Bom Natal para vocês. Estou voltando para São Paulo, mas segunda estou de volta. Ok. Obrigado. Bom, nenhuma surpresa, né? Já era o esperado o Haddad vir a público falar com todo mundo que está aguardando aí uma resposta, uma clareza desses ministérios, né? Mas, Ricardo Rolls, eu vou fazer aqui agora uma analogia com o futebol, com o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que começa ali com seus... nós temos em média 18 times, com os 18 técnicos. E a partir do campeonato começa, as coisas não vão saindo como planejado e começa a tal da dança das cadeiras. Você acha que pode acontecer isso com os ministros que foram anunciados aqui? Quem desses nomes aqui que você acha que está pendurado, já entrou com cartão amarelo no jogo já? Bom, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos, pessoal da bancada aqui, Dani, Nelson, Fernando que chegou. Bem-vindo aqui. Enfim, pessoal, eu acho que nada de novo... no Reino do Brasil. Para aqueles que esperavam que poderia ter um governo mais técnico e tal, acho que esses primeiros nomes anunciados aí pelo Lula, nessa segunda leva, demonstra que a companheirada foi bem colocada aí nos cargos mais importantes.
Não teria nenhum nome para destacar aqui não, viu, Rodolfo, que possa sair. Eu acho que a questão do desenvolvimento que estava sendo discutida aí nos bastidores para ir para a Simone tinha interesse nisso aí, mas o PT especificamente não queria que ela assumisse esse cargo, porque era um cargo que está ali abarcado Bolsa Família e é um programa de grande visibilidade, e a Simone, faz aspas aqui, pode ser adversária do PT em 2026, então eles já deram aquela cortada, ficou com o Wellington Dias, acho que vale a pena dar um destaque nisso aí, porque o Wellington tem um passado bastante duvidoso, mas muitos nomes da esquerda colocados em cargos específicos. Já demonstra que o PT veio realmente para lotear o espaço na maioria dos cargos. Bom, já que você citou as mulheres aqui, eu quero dar espaço para Daniela fazer a sua análise, principalmente sobre isso. A promessa de Lula sobre a inclusão das mulheres começou do jeito que você achou que deveria começar? Alguma surpresa para você, Daniela? Nenhuma surpresa para mim, né? Especialmente quando a gente estava falando sobre a Frente Ampla, que não tem nenhuma representação aqui da Frente Ampla. Vamos começar por aí. Segundo lugar, as mulheres elas foram deixadas para serem anunciadas agora, nesse momento, e mesmo assim não há grande representatividade nem de mulheres, negros, enfim, todo o padrão que a gente já espera, não é? O PT é só discurso, mas na hora de realmente apresentar aquilo que supostamente defende, não o faz. Olha, bem observado. Nelson Kobayashi, nós já estamos com 23 ministérios, faltando aí apenas 14, né? Desses nomes que foram anunciados, realmente a Simone Tebet ficou de fora junto com a Marina Silva. Como é que você enxerga isso? Você acha que as duas podem fazer um collab, como é a palavra que está na moda? Mas elas podem fazer um collab em algum ministério? Olha, Rodolfo, você tá brincando com isso, mas acredita que inclusive, não, tô falando sério. A palavra, agora a tendência é collab. Mas é uma brincadeira em relação ao ministério, mas acredita que é uma ideia do PT, essa de colocar ali no mesmo ministério a Simone Tebet como ministra do Meio Ambiente e a Marina Silva em uma pasta inferior ali, abarcada pelo Ministério do Meio Ambiente, com controle de situações climáticas, enfim, um departamento específico. Essa é a vontade do PT. A Simone Tebet já disse que não tem interesse, né? Aliás, parece que agora ela vendo esses ministérios, essas possibilidades de ministérios se encerrando, cada vez com menos ministérios disponíveis, parece que já aceita negociar, participar do Ministério do Meio Ambiente. O que, na verdade, a gente sabe é, assim, uma falta de lealdade política, no meu ponto de vista, né? Quer queira, quer não, ela foi determinante para o resultado das eleições, um resultado final com uma diferença mínima de 2 milhões de votos em um cenário de mais de 100 milhões de eleitores que foram às urnas. A Simone Tebet teve uma participação importante na eleição do presidente eleito, presidente Lula. E agora seria a hora de retribuir esse empenho, essa decisão dela de ter manifestado o apoio. Mas os principais ministérios, você falou que só falta 14, né? Os principais já estão sendo ocupados. Agora estão sobrando os ministérios de segundo, terceiro escalão. Então, a Simone Tebet está ficando de fora. A Marina Silva, por sua vez, Rodolfo, deveria sim assumir o Ministério do Meio Ambiente, porque é a pessoa que, dentro desses nomes, é a que mais tem relação com... Esperar a lealdade do PT é demais. Pois é, mas a Marina Silva deveria assumir essa pasta no meio ambiente, sim. É a minha análise nesse momento. É o que todo mundo esperava, inclusive ela, ok? Não aconteceu. Mas quando você fala lealdade política... E eu fico meio assim com você. Lealdade política, em que mundo estamos vivendo? Qual é o Brasil? Qual é o retrato desse Brasil para a gente ter uma lealdade política? Eu quero agora dar boa tarde para o meu amigo Fernando Holliday, professor, e já quero incluí-lo nessa discussão aqui e falar de Geraldo Alckmin, que vai assumir agora a pasta da Indústria e Comércio. Será que ele vai conseguir ter essas duas funções, ser vice-presidente da República e agora também um ministro? Essa é uma pergunta para você, tá? E uma outra pergunta essa pasta, será que não tem uma pessoa capacitada, gabaritada para estar assumindo, ou essas pessoas que são gabaritadas, elas estão correndo desse atual governo?
Rodolfo, bom, primeiramente, boa tarde a todos aqui da bancada e a todos aí que nos acompanham pela TV Jovem Pan e pelo YouTube. O Alckmin, na verdade, ficou com o que sobrou, né? Porque o Lula ele foi buscar para o Ministério da Indústria e Comércio empresários. Primeiramente foi na presidência da Fiesp, levou uma portada na cara. Depois foi na Ultra, levou outra portada na cara. Depois foi na Conte Minas, também levou outra portada na cara. Porque os empresários que ele buscou não poderiam assumir o ministério e se manter sócios como acionistas das empresas onde eles estão hoje. E aí veio o Alckmin como ministro. Lá atrás, no início, né, logo depois do segundo turno, se falava que o Alckmin poderia realmente assumir algum ministério, mas o Lula negou, inclusive publicamente, disse que o Alckmin seria uma espécie de gerentão ali, um vice que ia gerenciar toda a máquina e todo o governo, ao contrário do que foi Temer, por exemplo, que era o vice decorativo, inclusive ficou famosa a carta que ele mandou para Dilma por conta disso. Mas ele ficou com o que sobrou. Eu realmente, assim, apesar de todas as críticas que eu tenho ao Alckmin, a esse governo aí que está se montando, não acho que é uma das piores escolhas. Tem outras escolhas muito piores e eu selecionei alguns nomes aqui. Como, por exemplo, o da Esther Deck para o Ministério da Gestão, que foi assessora econômica durante a gestão Dilma. Veja, mais uma pessoa que teve forte influência na gestão econômica do governo Dilma Rousseff, que foi um completo desastre. O governo Dilma, do ponto de vista econômico, foi uma verdadeira vergonha e o Lula agora está dando poder ministerial a uma dessas assessoras econômicas. Muito bem lembrado, até quem não é de direita, aí eu vi isso, eu estava lendo um artigo hoje do PT e até os petistas, eles estão boquiabertos com... Estão ressuscitando muitas pessoas vindo do governo não deram da certo. Dilma. E aí, cadê a frente ampla que foi citado aqui, não é? Exatamente, mas calma aí que ainda tem mais frente ampla morreu, aí né? sim, vamos lá. Tem ainda a Luciana Santos, que vai para ciência e tecnologia. Veja, ciência e tecnologia é uma área que a gente precisa lidar muito com parcerias com a iniciativa privada, parcerias com outros países. Pois bem, a Luciana Santos é do PCdoB, uma comunista convicta e orgulhosa. Eu fico pensando aqui que tipo de parcerias uma pessoa comunista vai conseguir realizar com a iniciativa privada e com países desenvolvidos, sendo que a referência dela é países como Venezuela e Cuba. E por fim, para fechar aqui esse bloco de comentários, tem a Cida Gonçalves, a maioria aqui são mulheres, porque hoje ele anunciou a maior parte como mulheres, evidentemente, para o Ministério da Mulher, que é uma especialista em violência de gênero. E quase ninguém sabe exatamente o que significa violência de gênero hoje nesse país. Por favor, nos explique. Inclusive, tem um caso aqui para ilustrar para vocês, um caso muito interessante. Antes das eleições desse ano, em 2022, teve um amigo meu, Lucas Pavanato, que foi em um evento da PUC, um lançamento de livro ali da Manuela Dávila. E foi perguntar, né, para as pessoas que estavam ali se elas consideravam justo uma pessoa que se diz comunista vender um livro por 70, 80 reais e lucrar em cima daquilo que era uma atividade capitalista. Ele fez essa pergunta para Manuela Dávila. Pois bem, por ter feito uma pergunta e gravado, ele está sendo investigado hoje pela Polícia Federal por violência política de gênero. Essa é a especialidade da nova ministra da Mulher. Ou seja, mais risco para a liberdade está vindo por aí também nesse ministério. Ele fez a pergunta para a Manuela, Fernando, justamente ela que acha que o iPhone foi feito na Rússia, então, caramba, não se espera nada demais, né? Eu queria levantar uma questão. Ela achou que o iPhone foi feito na Rússia. Então, a conversa morre aí, né? Olha aí. Enfim, dá para ver de onde veio essa perseguição absurda aí que você falou, Fernando. E sabe o que acontece, Ricardo? A gente noticia aqui, a gente está levando a notícia e narrando esses fatos que já a gente não só narra o que aconteceu. Né? Eu vejo as perseguições de falar que nós não somos extremistas de direita. A gente não está falando algo aqui, isso aqui não é irreal. As coisas aconteceram. Sim, fatos. Você entendeu? Fatos, exatamente. Eu queria, inclusive, colocar um ponto aqui, se você me permite, Rodolfo, claro, da questão das mulheres. Eu acho isso importante, porque a Dani tocou aqui na primeira fala dela, e pelo que foi anunciado aí pelo Lula, acho que em torno de 26%, 28% desse ministério hoje são mulheres. Mas e aquele discurso lá da pseudo-igualdade, de pelo menos 50% do ministério seria de mulheres e tal, enfim, aonde isso fica? Isso é um ponto. E outra coisa que eu queria levantar aqui para discussão é se a Tebet já tomou, desculpa o português, uma pernada do PT. Porque ela já declarou há um tempo
desde o acordo lá atrás, que ela não queria um ministério decorativo, que ela queria um ministério efetivo, que tivesse recursos e condições dela trabalhar. Obviamente que ela está pensando aqui politicamente em 2026. E a negativa do Ministério do Desenvolvimento para ela é justamente nesse olhar de 2026. Que o PT acha que por estar ali o Bolsa Família e ser a principal plataforma do PT, eles não vão dar isso na mão de uma pseudo-adversária deles em 2026. Então a Tebet já tomou aí uma petezada do PT ou não? Você acha que tem espaço aí e tal? O MDB já sempre foi contra, né? Vamos deixar claro isso. Porque ela foi um nome muito forte, eles metade se opuseram contra essa decisão dela estar fazendo isso, assumir publicamente que está do lado do PT. Nenhum brasileiro, nem o petista mais otimista esperava esse apoio dela no segundo turno. O que está acontecendo agora é que ela de fato foi inserida na política do PT. Sim. De fato ela foi inserida na política do PT, que promete e muitas coisas que eles prometem não cumprem. Ela está sentindo na pele, Daniela. Com certeza. Ela está sentindo na pele algo que já era previsto, na verdade. Não tem como dizer que, não, ela realmente acreditava que entraria em um ministério. Ela apoiou este projeto firmemente, sabendo no que poderia dar. Agora, por que a Frente Ampla tem tão pouca força, sendo que eles tiveram participação definitiva para que o Lula conseguisse ganhar essas eleições? Agora eu respondo para vocês. Novamente, o PT se sente fortalecido com as diversas decisões vindas do STF. Portanto, ele vê ali, eu não preciso negociar com esta frente ampla. Vou colocar aqueles que politicamente podem me beneficiar dentro dessa máquina pública. Mas depois, a gente vai passando aqui, eu gostaria de fazer comentário também sobre a ministra da Saúde que foi indicada. Tá bom, só para a gente continuar falando da Simone Tebet, quero te colocar um dado aqui, muito interessante, né, os Kobayashi, porque assim, um dado não, né, você já deve conhecer, mas esse Ministério do Desenvolvimento Social é um ministério que é praticamente a vitrine para uma reeleição. Ele nunca, em sua sã consciência, ele ia colocar um adversário dele na frente desse ministério. Nunca que a Simone Tebet, o que a Simone desejava, ela pleiteava isso. E o que aconteceu? O Lula, sabiamente, falou, eu quero me reeleger daqui 4 anos, provavelmente, né? Porque quem tem o poder quer estar sempre com o poder. Ele poderia ter se aposentado, poderia ter um outro nome de direita para essas eleições, e não teve. A gente não sabe se ele se candidatou por uma questão de vingança ou se ele ainda tem lenha para queimar como presidente da República. Fato é que, eu quero trazer um dado interessante para esse senhor que assumiu, que foi 4 vezes governador do Piauí, o senhor... Wellington Dias, tá? Eu vou ler aqui porque eu anotei aqui no meu celular, fica mais fácil de eu ler. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre ele aqui e vários pontos de pesquisa que eu peguei falaram a mesma coisa. A Polícia Federal, em trabalho em conjunto com o CGU, né, que é a Controladoria Geral da União, e com o Ministério Público Federal, cumpriu o mandato em 27 de julho de 2020 de busca e apreensão contra o governador do Piauí, o Wellington Dias, e a primeira-dama, a deputada federal Regiane Dias, para investigar suspeita de esquema de fraude de licitações de transporte escolar. Ele ainda responde a isso. Olha, Rodolfo, não dá para esperar alguma coisa muito diferente disso, né? A gente já viu aí o modus operandi desse governo eleito sendo muito parecido com aquele que foi nos primeiros governos do PT, seja nos dois governos Lula e no governo da Dilma também. 2 horas e 28 minutos, agora são 14 horas e 28 minutos. Então a gente não pode esperar algo muito diferente do PT. A gente vê muitas pessoas, não é só o Wellington Dias não, muitas pessoas com passado de investigação, de processos criminais, na maioria das vezes por corrupção, integrando o governo. Mas eu quero fazer um comentário a respeito da Simone Tebet, que a gente falava aqui, né? A gente precisa saber qual é o MDB que vai participar do governo, porque o MDB que fez diferença, apoiou a eleição do presidente Lula, foi o MDB da Simone Tebet. Ela que foi escolhida como uma terceira via numa coligação de muitos partidos, né? Ali à frente do MDB. Só que agora o MDB, que parece que vai fazer parte do governo, não é o da Simone Tebet,
é o do Renan Calheiros, aliás, do Renan Filho, que está muito cotado para ser ministro do transporte. Olha aí. De Alagoas, né? Do mesmo partido. Será que se fizesse uma reunião geral aí de todos os MDBistas do Brasil que participaram da eleição do presidente Lula, eles escolheriam o Renanzinho, o Renan Filho, para representar o partido no ministério? Simone vai até onde o Renan deixa. Ô, Daniela, você acha que agora, nesse exato momento, a Janja deve estar cantando aquela música do Zezé de Camargo? Ai, 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 esse amor não vai ter fim. Porque ela queria nomes aí que não apareceram. Não é verdade? Sem dúvida. Lembra que eu falei aqui para você, Rodolfo, que o Lula, ele não vai por amor, não vai fazer indicações por amor. É cálculo político. Se a Janja tivesse feito uma indicação cujo a conjuntura política o beneficiasse, ali sim nós teríamos visto esse nome colocado como um ministério. Se não, infelizmente, minha querida, eu não vou poder te ajudar hoje. Né? Dani, só para complementar aqui, Okay. Acho que, em resumo, galera, não há frente ampla. Frente Exato. ampla foi na campanha eleitoral, um discurso para reforçar aquela narrativa deles. Tem frente ampla nenhuma, é a esquerda assumindo os postos aí. Sim. Governadores que têm resultados, índice de desenvolvimento humano nos seus estados extremamente baixos, dos últimos do Brasil, Maranhão, Piauí, Alagoas, sim, tomando conta do governo. Esse é o modus operandi que nós, infelizmente, o Brasil escolheu para governar. Mas foi lá onde praticamente ele teve a maioria de votos. Sim, então, ele fazendo política para eles mesmos. Não tem muito segredo, não tem novidade aqui não, eles governando para eles. Deixa eu fazer um comentário, Ricardo. Você está falando que não tem frente ampla, sim, né? Mas, na verdade, esse discurso da frente ampla pela democracia é também a resposta agora para Simone Tebet. Porque não foi esse o pretexto para apoiar o Lula? Não era porque ela queria um ministério que ela fez campanha. Exato. Era porque ela estava na frente ampla pela democracia. Então, pro amor vencer o ódio. Simone e demais candidatos a ministérios. Não foi pelos ministérios, foi pela frente ampla. Olha, eu preciso trocar de assunto, falar da PEC, mas eu quero pegar aquela no que o Holliday falou ali, porque o Lula foi a público falar que o Geraldo Alckmin não assumiria como ministro. E hoje ele fez um discurso belíssimo, abraçando e beijando no rosto. É o Lula no modo operandi do Lula, não é, Holliday? É exatamente isso. O Lula, na verdade, gente, ele não planejou um ministério. Ele planejou vencer as eleições. E depois que vencesse as eleições, ia lidar com o que tivesse. E a nomeação do Alckmin agora para o ministério de última hora, depois de diversas recusas, é a maior prova disso. O que nós estamos vendo é a montagem de um ministério totalmente improvisado, e é uma pena que o Brasil esteja numa situação como essa, né?